tarde, todo mundo. Vamos lá. Então, botei logo esse tema hoje a pedido, né, assim, sobre docência compartilhada. Foi não tem que deixar ver. Naquela ideia também de intercalar discussões, como no último encontro nós discutimos Krenak e Nego, né? Então ficar intercalando essas discussões mais amplas assim, com discussões específicas sobre formação de professores, né? E aí hoje vamos falar sobre docência compartilhada. Aí eu queria fazer algumas observações iniciais, assim, depois ouvir vocês, assim. Ou alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar a falar, assim, acho que é rápido. Bom, primeiro, eu já contei, né, a história de como começou essa ideia do Fábio entrou na sala e tal, assim, né? Então, aí, essa ideia de docência compartilhada, né, assim, quer dizer, ela foi inspirada por esse ocorrido acaso, né, digamos assim, mas depois eu comecei a pensar nisso originalmente, né, assim, como uma forma, né, que até, bom, eu vou falar coisas que não necessariamente estão nesses artigos, tá? Porque eu, como eu não reli eles recentemente, eu não sei o que está em qual artigo, beleza? Eu sei as coisas que nós escrevemos sobre isso, mas não sei o que está onde, né? Mas eu quis botar, como a Michelle falou agora há pouco, um artigo do ponto de vista dos alunos e um artigo do ponto de vista dos professores. Às vezes, do ponto de vista dos alunos, esse é o único que a gente escreveu. Do ponto de vista dos professores, tem mais. E do ponto de vista do grupo, assim, tem mais. Mas do ponto de vista dos alunos, eu acho que só tem esse. Enfim. Mas aí isso começou com uma ideia, que eu ia falar, está escrito em algum artigo, de legitimar o professor que ensina na educação básica como numa posição formal de formador de futuros professores, né? Assim, muito baseado no que o Nova fala, né? Assim, nem coloquei nenhum artigo do Nova para a gente discutir ainda na disciplina, mas o Nova fala muito isso, né? O Nova defende, né, um dos autores, que tem uma defesa bem importante sobre a docência como profissão, beleza? E sobre, diferente do Tardif, né, que o Tardif também fala muito isso, sobre a docência como profissão, só que o Nova fala especificamente da formação como uma formação profissional, beleza? Tem uma frase dele que acho que é bem bacana, que é formar professores é introduzir alguém na cultura da profissão, né? Assim, eu acho que é bem legal. E ele fala muito assumindo a docência como uma profissão, então a formação de professores como uma formação profissional, né? Que é uma coisa que vai muito de encontro a várias coisas que a gente defende aqui, que é a licenciatura não ser considerada bacharel de segunda categoria. A licenciatura não é uma vertente do curso de matemática, ele é outro curso, né? Não é uma modalidade de matemática aplicada, não é isso, é outro curso, beleza? É o que a gente defende, e muito em diálogo com o Nova, né? Assim, e o Nova, antes de chegar na docência compartilhada especificamente, né, ele faz muito uma comparação, não sei quem já leu aqui o texto do Nova. A gente leu no processo seletivo. Ah, sim. Então, ele faz muito uma comparação da formação de professores com a formação médica, né? Aí, pelo menos na minha interpretação, essa comparação não é para idealizar a formação médica, não é dizer que a formação médica é maravilhosa, porque tem toda uma discussão também sobre formação. Eu sei que o Luiz, meu companheiro, é dessa área de saúde, tem toda uma discussão também sobre a formação do médico, como ele é da UF. E a pandemia veio também, mas por aí.
Inspetor de mestre Bolsonaro. E ele fala que a formação na UF é muito mais humanizada do que a formação na UFRJ de médicos. E até agora está tendo lá um movimento da Faculdade de Medicina para mudar o currículo, para encaretar o currículo. Tem um negócio lá, a gente tem que funciona lá na medicina, não sei se funciona nos outros cursos, mas que me chamou a atenção uma coisa que eu até tenho conversado para lá e a gente pensar também lá no nosso curso, que em vez de ter essa divisão por disciplina, tem uma estrutura por semestre, em que as coisas precisam ser articuladas, entendeu? E não um monte de disciplinas soltas. Então, posso botar em contato com ele. Alguém me falou que tinha essa ideia e eu já estou começando a falar, inclusive, da gente pensar nisso, pelo menos fazer uma experiência com o primeiro semestre, juntando, ao invés de você ter 2 disciplinas por dia, você ter uma aula que vá articular, geometria com tecnologia, porque são 2 disciplinas separadas, entendeu? Aí eu já não sei como é que é a estrutura curricular. Meu filho fez arquitetura, tem 2 períodos, não são seguidos, que é assim, é um projeto que a gente faz Eu sei. Na arquitetura eu também sei, eu tenho um amigo que é professor de arquitetura. Projeto de arquitetura, ele tem vários. Aí ele vai para aula de, sei lá, iluminação, um monte de coisas de fazer um projeto. Para quem projeto? Isso também é um exemplo, né, assim, dessa que o Nova fala, né, porque eu quis dizer o seguinte, não é para idealizar o curso de medicina, mas é uma comparação num aspecto específico, tá? Ele fala que a formação médica é muito orientada profissionalmente e a formação de professores é pouco orientada profissionalmente, beleza? Então, o que quer dizer isso? Que quando se pensa no currículo, pode ser ruim, mas quando se pensa no currículo de medicina, basicamente o que as instituições se orientam qual será a atuação daquela pessoa que está sendo formada. E na licenciatura em matemática, quer dizer, ele fala sobre Portugal, né? Não é licenciatura, mas na formação docente em Portugal, isso é levado pouco em consideração. Beleza? Né? O aluno da medicina veste o jaleco no primeiro dia. Exato. Então isso aí que o Nova fala, que a gente chama às vezes metáfora do jaleco, né? Porque ele fala que isso tem um valor simbólico. E quando, isso deve ser lá em Portugal, não sei se aqui também é assim, enfim, mas a metáfora que é importante, né? Assim, fala que quando o aluno entra no primeiro semana de aula, ele recebe um jaleco, isso é um ritual, né? Digamos assim, de falar, agora você é um mestre em formação. Aí a pergunta é, quando se entrega o jaleco para o professor? Então, às vezes, a gente já teve depoimento aqui, eu acho que é bem representativo disso, que é aluno da licenciatura que fala, eu faço cálculo 1, 2, 3, faço álgebra 1, 2, 3, mas eu não sei por que eu estou fazendo isso. Então, a questão não é que não tem que ter essa disciplina, mas qual é o lugar dessa disciplina no currículo? Quando o aluno participa desse entendimento do próprio currículo, né? Assim, Marcelo. Eu concordo com o que você fala assim, só tem que ter alguns aspectos, né? Da formação do médico, a gente não pode colocar tudo. Esse aspecto esse aspecto correto. Mas eu também. Não, porque isso pode ser ruim, inclusive. Exatamente. Não é que isso seja necessariamente bom, mas o que ele quer dizer é que na formação do professor isso nem é levado em consideração. O que eu queria colocar mesmo é uma vivência que eu tive. Meu filho, ele teve que fazer uma operação, uma cirurgia muito complexa, né, de nó nas tripas. Teve. Aí ele teve que tirar 20 centímetros do intestino dele. Que idade ele tinha? Ele tinha, foi em 2021, ele tinha 9 anos. E aí eu pude presenciar nessa turbulência toda a convivência de 3 médicos. Era o intensivista, né? Era o cirurgião, o cara lá do cirurgia, e a gastropediatra. Quando eles ficavam conversando o tempo todo sobre os procedimentos que eles deveriam, procedimentos corretos, ou seja, não era uma atitude somente de uma pessoa, de um médico. Eles sempre o tempo todo estavam dialogando sobre os caminhos que deveriam ser colocados. Eu estou colocando isso para fazer uma comparação sobre essa cultura. Os professores
algo melhor em cima. Se a gente não compartilha as coisas, passa a ser uma pessoa solitária e é mais forte do que na matemática. Né? A gente fica até um pouco mais. Acho que acredito que isso aconteça em qualquer disciplina. Mesmo a matemática é outra formação solitária, que tem muitos tempos, tem mais professores de matemática em escolas. Né? Há várias disciplinas e só tem um professor daquela disciplina na escola. Não sei se vocês já passaram para colegas assim. É aquele colega que sempre. Ele é o professor de artes que tem aqui, é o professor. E é isso, os professores de matemática sempre interagem entre si, mas talvez não compartilhando. Não se vulnerabilizando tanto, né? E tem um pouco, de novo, volta naquela discussão sobre matemática problematizada, né? Sobre regressão por erro. Porque tem muito isso, você não pode ver, porque vai se expor, né? Um vai ver a aula do outro, vai criticar a aula do outro, como se criticar fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa que enfraquecesse. E a própria estrutura das escolas também não é para isso, né? Você só encontra com o professor se coincidir o horário do recreio, se tiver no mesmo turno, e tem escola que tem horário de recreio diferente para cada nível, e aí às vezes você não encontra o professor. E a sala de aula também, né? Você não vê aula do professor em nenhum momento. Você não tem um momento livre que é para fazer isso. Você acha que isso também vai muito da nossa sobrecarga de horário de trabalho, da necessidade de você estar no máximo, na maior quantidade possível de turmas e na maior quantidade possível de colégios para você cobrir uma necessidade salarial, como o valor da hora aula é baixo, você tem muitas turmas, então você também não tem direito até de ter essa dedicação a cada momento daquele de forma como se gostaria, talvez, porque tem momentos que você não dá mais conta de acompanhar todos os 45 alunos de todas as suas 20 turmas. É humanamente impossível. Então, mas é essa a questão, né? Tipo assim, se isso fosse valorizado, você continuaria tendo essa sobrecarga bizarra. Só que, sei lá, talvez metade desses tempos fosse para você observar a aula de outros. Mas mesmo quando isso faria parte do seu horário. Ter a oportunidade é difícil, mas mesmo quando tem, ela é mal utilizada. No colégio municipal existe um horário que eu disse que deve ter um horário do castigo, tarde e junho. E esse horário é usado para quê? Então, centro de estudos. Assim, é mal utilizado. Hoje tem as redes sociais. Pode ter um grupo WhatsApp e conversar com ele. Também ninguém vai querer Essa questão da valorização, o próprio Nova comenta sobre o Brasil, quando alguém pergunta, tem alguma reportagem que pergunta, você tem alguma particularidade que você aponta sobre a educação do Brasil? O professor precisa ter um monte de emprego para fazer sustento. Eu vi ele falando isso uma vez, assim, numa palestra, que alguém perguntou isso, né, assim, e ele falou, isso me surpreendeu, porque ele falou que a educação é precarizada em muitos países, né, assim, ele tem essa visão internacional, mas uma coisa que é particular no Brasil é o professor ter vários empregos. Isso, mesmo em outros países onde a educação também é precarizada, isso não acontece. Se o professor precisar ter vários empregos. Esse momento, né, que você falou, o que segundo tem RPS, Reunião Pedagógica Semanal. E simplesmente eu, Daniel, nós os dois já tentamos de todas as formas fazer com que essa reunião seja pedagógica. E não uma reunião de ficar, olha, no consulta falaram isso, não sei o que, falaram muito, sabe? Decidir o que vai cair na prova. Isso nos grupos a gente faz. E sentar ali para realmente fazer a experiência que você está tendo com a tal, você está trabalhando no algoritmo, como é que eu posso trabalhar também. Nada que a gente não consegue fazer isso. Não consegue, não é possível. Quando eu estava na graduação, eu tinha um grupo de WhatsApp que os alunos todos eles trocam figuras o tempo todo. Hoje eu estou aqui na sala com programação e eles trocam figuras o tempo todo. É de exercício, de produto, eu acho que é muito importante, sim. Claro. As comunidades, né? E eles ainda não se sentem envergonhados, porque todo mundo aluno. Então eles não têm vergonha, sabe, de dizer o que eu falo. Mas eu acho que isso também é uma questão geracional.
a partir dessa data, tem muito mais essa noção de criação de comunidade instantânea, né, de rede social, do que antes disso. Sei lá, é praticamente muito, eu vou dizer que costuma ser muito raro você começar a participar de qualquer grupo social que tenha interesse assim, em comum e não tem um grupo de grupo de e-mail, uma coisa que completamente você recebe e-mail do Siga, ninguém não vai resolver isso. Exato. Mas assim, eu acho que depende, claro, de como aquela comunidade resolve agir, né? Mas, por exemplo, nas escolas que eu trabalho existem 2 grupos de WhatsApp. Um que é a coordenação e a direção e um que é só os professores. Então, um aqui todo mundo aqui, sim, né? Claro, com certeza. E outro tipo, não acredito, você quer, tem que fazer mais isso. E acho que por ser um colégio pequeno, uma comunidade pequena, né, de professores, então tem muita essa troca. Você não vai falar de tudo, porque você nunca sabe se está todo mundo na mesma página que você, mas tem uma troca ali de turma tal, como o trânsito não tá legal, tipo, como é que tá sendo, não sei o que, assim, tem muitas coisas que vai Mas essa conferência até para resolver esses dias como eu não acho esse conteúdo, aí no lá que explica coisa assim. Eu tenho um grupo, o pessoal que for comigo, assim, que eu sou mais próximo, que a gente troca muita figurinha nesse sentido. Eu acho que é uma forma excelente. Na Secretaria de Convosco tem. O coordenador fez um grupo, professores de matemática, a gente troca informação. Ninguém troca nada. Chega nas reuniões, todo mundo tem tanta dúvida, mas no grupo mesmo do Mas não quer se e mostrar. ele é super solícito a ajudar. Mas nas reuniões a pessoa tem uma postura, né? Uma posição. E o grupo fica lá, ele que de vez em quando passa por coisa. Ninguém traga nenhuma experiência de uma atividade diversificada, nada. A gente não É cultura mesmo. né? Assim como a gente fala que a lei não acompanha a tecnologia, a nossa cultura mesmo de trabalho, de estar social, tem que aos poucos vai acompanhar. Seja um movimento de crítica também, né? Pessoas levantarem as críticas. Tem mais de 10 anos que eu vi uma reportagem falando da China, porque a China entrou no mundo todo com em 99. Né? Só que você comprava. Uma vez comprei um celular chinês e vieram 3. Aí eu vi por quê? Primeiro que foi no meio, o outro que foi mais ou menos e meio. E aí eles tinham que começar a melhorar isso, melhorar a tecnologia, tem que melhorar o ensino. E aí eles começaram a valorizar a profissão do professor dentro da China. Isso já vem de mais de 2 décadas. E aí eles começaram a fazer uma coisa muito legal, que é, cada escola tem 2 encontros por semana para essa troca. Então, se você ensinou, como eu citei, logaritmo, pô, deu muito certo, porque eu comecei assim, sabe, não sei o quê, você tem que trocar com seus colegas. Se aquilo é uma coisa que ficou muito legal, é trocado no, vamos botar aí, sei lá, CRE, né? Aquilo vai se multiplicando pela China. E assim, a qualidade da educação chinesa está melhorando muito, entendeu? Por causa dessa interação. Eu achei fabuloso, cara, fabuloso. Mas então, isso em outros lugares, né? Tem o Lesson Study no Japão, que também tem esse objetivo e tal. Bom, e aí depois a gente vai ter uma aula, acho que eu vou botar uma aula, tem que fazer um exercício de desapego, né? Botar uma aula específica para falar sobre essa questão dos coletivos docentes. Mas voltando à linha da aula de hoje, assim, então, como eu estava dizendo, essa comparação com a formação médica é nesse aspecto específico, que ela é muito orientada. Então, quando se pensa em formar um médico, o que se tem como referência em geral é qual será a atuação daquele. Então, por isso você coloca ou não determinada coisa, por isso você consegue um currículo de determinada forma ou não. E quando se pensa na formação de professores, não se leva muito pouco em consideração. Por quê? Porque dentro dos departamentos de matemática, né, dos departamentos das disciplinas específicas, não só de matemática, eu acho que não se tem essa reflexão, né, de que eu estava falando agora há pouco, que a licenciatura não é uma modalidade do bacharelado, a licenciatura é outro curso. Né? Então, as pessoas,
eu acho que então vejo meus colegas aqui que estão dentro do departamento de matemática têm dificuldade enorme em entender que o saber de referência não é só o saber de conteúdo. Eu até já narrei aqui discussões recentes do currículo, eu até achei até que eu fui meio rígido, porque eu perdi a paciência com um colega aqui, né, e ela ficava repetindo a mesma coisa. Depois até fiquei com medo de falar que era mansplain. Enfim. E aí é isso. Então, quando se pensa nos currículos de matéria, tem até um outro texto que eu falo aqui, o negócio da tradição, preferência e. Qual é o outro específico? Tradição, experiência, né? Que deu certo comigo. É uma maneira muito pouco científica, né? Isso que é engraçado. De falar, e as pessoas defendem assim, não, orelhada, entendeu? Tipo assim, tem que ter isso, sempre pensando na matemática, né? Tem que ter muita matemática, como se ter muita matemática garantisse. Tem um certo até moralismo, né? Eu acho nisso, assim, como se diminuir o conteúdo matemático fosse uma coisa assim, sabe? Enfim. E eu digo assim, deu super certo pra mim. Né? Essa experiência é boa. E o pior de tudo é que, assim, uma coisa que tem uma coisa no mundo econômico que a gente chama de seleção adversa. Certas coisas você seleciona de uma forma que naturalmente surge uma seleção ruim ali. Então, por exemplo, quando você bota os caras que são matemáticos para decidir o que vai ser, isso é uma seleção ruim, é ruim que sejam justamente essas pessoas, porque a vivência deles com a matemática certamente é a mais afastada possível da educação e da população normal. Exatamente. Normal, quer dizer, da população não matemática. Nessa discussão do departamento, que essa que eu contei agora foi no NDE, né? Mas nas discussões do departamento, que a gente no final conseguiu aprovar, mas teve muito essas disciplinas que hoje chamam fundamentos, né? Que agora vão mudar para matemática para o ensino, né? Que são para discutir o ensino dele. E, tipo assim, uma galera pergunta, se já tem disciplina de álgebra, por que tem uma disciplina de ensino? Porque o ensino de álgebra é outra coisa, não é álgebra. E as pessoas não conseguiam entender mesmo, assim. Porque eu acho que os matemáticos estão muito dentro do mundo deles, né? Enfim. Você viu o parecer novo que acabou de sair? Da BNC? Não, o parecer sobre a formação docente, sobre os cursos de formação docente. Isso, relativo à BNC formação. Eu vi que saiu, mas saiu uma das coisas que vocês viram, uma das coisas que eles tiraram, ele saiu agora semana passada, foi a prática como componente curricular. Você viu isso que eles estão. Foi excluído, meio que substituído pela ideia da extensão. Você coloca a extensão, mas todas essas disciplinas de educação matemática, aritmética e aula, educação matemática e geometria, eu imagino que vocês também tenham foram construídas a partir dessa ideia de prática como componente curricular. Mas a gente vai manter, foda-se. Não, agora que a gente aprovou. Acabou de aprovar, só daí mas já tem protesto. Acho que é para alguém colocou um negócio da foto, protestando contra essa mudança. Mas a extensão não muda tanto assim, muda? Não é substituída pela extensão, né? A última reforma que a gente acabou de fazer, né? Foi para incluir a extensão, porque 10% não são mais 10% agora tem que ser extensão. E eles consideram que com isso, no caso das licenciaturas, você já estaria tendo uma prática. Então você não precisa mais de prática como componente curricular. Mais ou menos essa é a ideia. Mas não é qualquer prática, né? E essa questão de extensão, porque é do vídeo, não tem extensão. Exato, é uma enorme dificuldade que a gente tem lá justamente fazendo a licenciatura para botar a extensão em prática. Quem é que estuda hoje? Quem trabalha de ator? Exato. É fazer extensão de tipo. Eu acho que talvez mais do que isso é entender que para eu não sei os outros cursos, não posso falar do curso, é outra coisa para saber. Mas assim, quando a gente fala do tripé da pesquisa, ensino e extensão, na licenciatura não dá para você falar dessas coisas da extensão e do ensino como coisas separadas. A nossa extensão é o nosso ensino, então como pensar separado uma coisa da outra, né? E a extensão não se oferece para todo mundo, né? Faz, Não, então, mas aí essa questão da priorização da extensão por exemplo, a disciplina tem que ter extensão. Então, assim, faz parte da disciplina ter essa extensão.
vai da disciplina. Então quem está inscrito nessa disciplina vai fazer aquela extensão, exatamente. A ideia é essa. O problema é como você vai fazer isso. Você vai trazer uma turma para cá, para a noite, para ter aula com o pessoal? Para onde e como você está estendendo, né? Estendendo para onde? Para o quê? Não, e aí estender assim, para caber esses 10%, você vai fazer extensão em disciplinas, sei lá, cálculo 3 vai ter extensão. Tem que pensar como é que vai ser uma extensão do cálculo 3. A gente colocou a extensão nas disciplinas. Não tem que ser isso, não. Mas em alguns. Não consegue encaixar. Fazendo isso como? Qual é a ideia? Como? Cara, essa foi a ideia Aí muito só boa colocou. nesse sentido. A ideia é, primeiro, afastar os docentes que não estão nem interessando, porque ele vai pegar análise, vai pegar álgebra, vai ter que trabalhar também com proposta para ensino e vai ter que ser levada para extensão de alguma forma. Então, isso já faz uma boa parte da galera, isso já é um ponto bom. Além disso, a gente tem conseguido, assim, mais... o que eu observei, tá, é que funciona melhor com os alunos, as disciplinas de final de curso, porque os alunos já estão fazendo estágios, então eles naturalmente, que para a gente também é difícil arrumar um local, muitas vezes, então eles já têm para onde levar as atividades que eles desenvolvem. A gente conseguiu, no caso do noturno, a gente conseguiu, tem uma escola técnica em São Gonçalo, mas bem para cá, perto da noite não, que tem curso de matemática de noite lotado, parece que ali os alunos se... Pode sim, Vai ser no Barreto. o clube funciona justamente no noturno e é um negócio assim, os alunos são selecionados para participar, porque tanta gente inscrita que mais de 60 alunos eles não conseguiriam, tem 40 alunos. E fomos aplicar atividade, foi muito legal. E análise, você imagina, levando análise para educação de análise. Então, é legal, porque esse tipo de articulação que a gente pensa que deve ter e que a docência é compartilhada. Eu estava lendo, achei que puxa o caminho que a gente precisa implementar lá também, sobretudo assim, acho que a extensão não funciona bem nas disciplinas mais básicas, da mesma forma, mas a docência compartilhada parece muito potencial para isso, né? Então, eu acho que essas são formas também da gente fazer da licenciatura outro curso, né? Sim. Então, mas nesse caso especial, em particular da BNC, eu acho que foi um retrocesso, eu nem sabia disso, estou sabendo agora. Mas espero que caia também. Tirar que a prática como componente curricular foi uma conquista importante nesse sentido da profissionalização, né? Mas aí, voltando de novo ao novo, então ele defende muito isso, né, de uma formação inicial orientada profissionalmente, não seja pensada dessa forma, e ele fala muito isso, que a discussão, como ela é feita, vamos dizer assim, bem orelhada, né, de você ter essa coisa de preferência, experiência e tradição, ela é feita, isso aqui é legal, então, isso aqui é super legal, então todo professor tem que saber, de uma maneira muito assim, e vira uma disputa assim, de quem quer botar a sua disciplina, né, assim, então, ele fala muito isso também, essa crítica, de que tirar isso ou botar aquilo não se fala na concepção curricular, né, assim, então é essa questão toda da profissionalização. É tipo um cardápio, né? Isso aí. E aí, dentro dessa discussão, né, da defesa da formação docente como uma formação profissional, uma coisa específica que ele fala, como uma parte importante disso, né, que tem a questão do terceiro lugar, né, que é do locus da formação, a parceria entre escola e universidade, né, porque o professor tem que ser formado, a escola tem que ser entendida como um lugar de formação, beleza? Ele critica muito, como todo mundo gosta, o nome colégio de aplicação, né? Colégio de aplicação parece que você vai aplicar uma coisa, então não é que você vai aplicar uma coisa, a coisa é produzida ali, não é que você vai aplicar, você vai produzir. Enfim, então, e o terceiro lugar é isso, é a parceria entre escola e universidade, cujo resultado é maior do que a soma das partes, né? E dentro disso, né, ele defende o professor ensinando educação básica no lugar de formador de futuros professores. E é uma coisa que também, de novo, volta para a comparação com a medicina, né? Porque na medicina, o médico que tem uma atuação profissional como médico é valorizado nas faculdades de medicina, né? Assim, tanto que aqui no Brasil 20 horas é para dar conta disso, né? Assim, o regime 20 horas, né? Assim, não só na medicina, mas em cursos como arquitetura, engenharia, que tem muita essa
dimensão profissional. Então, do cara ter no corpo docente pessoas que estão em atuação, né, na profissão. Inclusive, mas isso também pode ir para a cunha, assim, porque tem até uma história que eu tinha um tio meu, pai de mãe, que era médico e que, assim, muito próximo, já morreu, né? Eu era muito próximo da minha mãe e eu cresci muito próximo dele sabendo que ele era médico e que ele era médico do corpo, ele era médico do corpo de bombeiros e ele tinha um consultório, a gente ia muito no consultório dele, que era na Presidente Vargas, eu tenho muito essa memória de infância. Então, assim, muito próximo. E o que eu sabia dele? Que ele era um médico que tinha um consultório que era médico do corpo de bombeiros. Aí, a minha vida inteira. Aí, beleza. Aí, quando eu passei no concurso pra cá, assim, ou seja, eu tinha 25 anos, algo assim, quando eu passei no concurso pra cá, eu fui comentar com ele, passei no concurso, ser professor da FJ. Aí ele falou, eu também sou professor de lá. Ou seja, era uma coisa meio assim, secundária, um bico. Eu nunca soube que eu era professor. Eu sabia que eu era do corpo de bombeiros, etc. Assim. Então, estou falando, isso pode vir para o lado ruim também. Mas, então, o que o Nova argumenta é que o professor, quem é valorizado nos corpo docente dos cursos de licenciatura, são pessoas que têm uma história profissional como matemático, e não como professor da educação básica. Então, o professor da educação básica é desvalorizado. Então, o que ele defende é que o professor que está em atuação na educação básica seja colocado como formador de futuro, no lugar de formador de futuros professores e valorizado por isso, dentro dessa lógica da escola como lugar de formação e do terceiro lugar. Beleza? Então, essa inspiração, tudo isso eu quero dizer que essa foi a inspiração inicial da docência compartilhada. Mas depois eu quero falar que isso vai para outro lugar. Mas essa foi a inspiração inicial, que é colocar, assim, por isso que a gente fez questão de aprovar a docência compartilhada formalmente como uma modalidade de disciplina no NDE da licenciatura. Né? Então, a docência compartilhada ela é aprovada, porque isso tem um valor simbólico importante, né? Assim, que é reconhecer oficialmente, né? Assim, reconhecer formalmente os saberes produzidos na sala de aula como uma componente curricular. Então, está lá, na ementa da disciplina tal, tem docência compartilhada. Então, esses saberes como componente curricular da formação inicial de professores e o professor da educação básica como autoridade sobre esses saberes. Essa foi a ideia e por isso aprovar também no NDE. Fala. Aí essas disciplinas obrigatoriamente, tem disciplinas que obrigatoriamente têm que ser trabalhadas com docência compartilhada. Acho que não está obrigatoriamente, mas assim, como possibilidade. Como possibilidade. Desejo, vamos dizer assim, espera-se que. Né? Exatamente, mas está escrito lá. E isso tem acontecido por conta do mestrado e doutorado. Então, é isso que eu ia falar. Aí é importante dizer também que a concepção da docência compartilhada inicialmente é essa, tá? Que é ter o professor da educação básica no lugar de autoridade. De autoridade por quê? Porque o professor da educação básica tem mais autoridade sobre determinados saberes do que eu, que nunca fui professor de educação básica. Tem até um episódio que a gente já comentou aqui que é representativo disso, tá? Aí, isso que o André falou é um aspecto secundário, importante que isso fique claro, porque o estágio de docência foi, vamos dizer assim, não é uma coisa parte do conceito, foi a maneira que a gente encontrou de viabilizar isso, entendeu? Aqui no nosso contexto do UFRJ, porque como tem o PEMAT, e os alunos do PEMAT são em geral professores de educação básica, então, para trazer esses professores formalmente para dentro da disciplina foi a maneira que a gente conseguiu. Mas o mais legal se a gente pudesse fazer um convênio com
a prefeitura ou o Estado. Meu sonho seria assim, que a gente tivesse tipo assim, um curso de formação, né? Porque isso também é um aspecto que eu quero falar da ciência compartilhada, que a ideia é que ela seja uma forma, tenha um caráter formativo para todos os atores envolvidos. Então ela também é uma formação do professor da universidade. No meu caso, em particular, eu fui professor de educação básica, né? Então que a gente conseguisse uma parceria com o município ou com o Estado e que tivesse um curso de formação que a docência compartilhada fosse parte, que tivesse uma componente do curso que fosse o professor vir para cá. Mas a gente tem questões de carga horária, né, que a galera é mais difícil. Antes da pandemia, você visitou a gente lá no PSU e conversou comigo sobre isso. Aí a pandemia lembrou de fazer até uma parceria com o PSU. Sim, né? Pode voltar essa ideia. Isso, pode mesmo. Eu quero que o Fiano me nesse negócio. A gente, eu até estive pensando esses dias com relação à nossa especialização, de tentar fazer alguma jogada, sendo que a especialização não tem esse estágio de docência obrigatório. A gente criar alguma componente não pode ter. Que coloque. Mas agora, se for fazer esse acordo, inclui outros também, tá? Eu até pensei que se vocês tivessem uns pós-graduandos aqui, que são do lado de lá e quiserem fazer uma ponte do lado de lá da ponte, a gente aceita. Então, a gente pode conversar. Mas aí, então, daí que vem dessa fundamentação, digamos assim, que para mim, naquele momento, veio a ideia de que isso que o Fábio aconteceu aqui, por acaso, pode ser institucionalizado como uma forma de fazer isso tudo que eu falei, né? Assim, beleza? E aí a gente começou, aí a gente teve a ideia de fazer no semestre letivo seguinte, onde isso aconteceu, uma coisa com uma coleta de dados, rigorosa, etc. Aí a gente filmou todas as aulas, teve um monte de instrumentos metodológicos, teve grupo focal, questionário, diário, aqueles diários, né, que a gente entendeu. Foi um negócio todo. A gente teve a ajuda do Rodrigo Rossistolato, que é professor da Faculdade de Educação, que ajudou a desenhar essa metodologia. Então teve um grupo focal no começo, um grupo focal no final. Teve os diários de sala de aula meu e do Fábio, teve a filmagem das aulas, teve questionário dos alunos, teve um monte de coisa, assim, teve observador. Então cada aula tinha 2 observadores que não interferiam na aula, que não conversavam entre si, tudo isso foi usado para produzir todo esse material aí, que veio esse, no caso veio da tese do Lucas, né, que teve esse tema, beleza? E aí, a partir dessa experiência, né, assim, que é isso, a gente faz uma pesquisa sobre a coisa e aquela pesquisa revela coisas para além das questões de pesquisa que a gente anteviu antes, né, assim. E aí, eu acho que a gente... Bom, primeiro que eu acho que é importante também dizer que a dinâmica, de acordo com a qual a docência compartilhada acontece, depende muito das pessoas envolvidas, né? Porque tem professores aqui que não abrem espaço para os alunos e dos estagiários, no caso, né? E o estagiário fica só lá como observador, muitas vezes. Eu até no meu comentário foi exatamente sobre isso, porque eu peguei aquela parte da fala dos alunos, né? Eu estava me identificando ali, e desde que eu ouvi você falar sobre isso, eu fiquei com essa percepção, isso depende muito das pessoas. Né? Lá no Jânio Constant, alguns anos atrás, 2 professoras, a Aline Bernardes e a Raquel Scarpelli, que foi até um debate, né? Elas nos procuraram, no caso da Fábio, na época, o coordenador da matemática, para fazer o estágio 4 conosco lá. E aos poucos a gente foi se sentindo à vontade, porque primeiro tinham professores universitários, então você já olha assim, né? E elas sempre bastante solícitas, mostrando que elas queriam o nosso envolvimento. Então, cada vez você se identificando com uma coisa e compartilhando esse estágio que eles licenciamos lá. A gente foi criando um método, como eles fariam, porque elas queriam que eles dessem uma aula, onde era a aula deles
elas iam até o IBC para assistir conosco, todo esse processo. Então eu fui gostando, né, de participar desse processo e me identificando com esse compromisso e responsabilidade com os licenciados, né? E quando cheguei aqui, te ouvi falando sobre esse projeto, foi que você bem legal. Mas depende das pessoas. E aí não tem só o Vitor, vão ter alguns professores que vão ter essa característica, que vão receber bem, até usou um termo que vocês escreveram assim, que é a vaidade do professor, né? Esse professor tem. Eu vou assim um pouco além, eu chamaria de insegurança. Porque o professor seguro como você não está preocupado. Você fala que vai aprender, porque você está seguro de si. Assim como a gente lá, a gente também está seguro, porque todo mundo é funcionário público, a gente e elas. Né? Então a gente está seguro do nosso emprego, seguro das observações que nós vamos fazer, que os alunos vão fazer, que não compromete. Aí quando chega aqui, hoje, né, eu vivenciei essa experiência, acho que muitas vezes porque você fala de uma certa professora, eu falo assim, eu acho que eu dei essa sorte de estar fazendo esse estágio com essa pessoa. Eu falo assim, é frustrante, porque eu cheguei com uma expectativa e eu sou um mero espectador. Né? E você participou do... Não, eu estou fazendo agora estágio de docência. Agora. E quando você fala de uma certa professora, eu falo assim, nossa, eu acho que é essa pessoa. Mas não é só uma. Né? Não. Mas tem a característica muito semelhante. A personalidade. Eu me interessei pelo depoimento. Depoimento. Pode pausar aí. Não é estágio, né? O cara vira um aluno. Fica sentado lá, sem interagir, sem fazer nada, sem... Assim, daí é o seguinte, eu vejo outros colegas falando do estágio, né, perguntando sobre o estágio, que eles ainda vão fazer, e muitos falam assim, pô, cara, eu vou fazer um estágio da aula, não sei como você vai fazer. Não, cara, você está entendendo errado. O estágio é só um apelido dessa disciplina. Porque, na verdade, o que eles estão precisando é da sua contribuição para os licenciados. É esse. Você falou isso. Falei para os colegas até ontem. Perfeito, exato. Falei assim, você entende, não é para você, é para o licenciado. Mas os meus colegas que ainda não fizeram estágio. Tem, falou isso que não fizeram. Aí eu falei assim, olha, não querendo ser antiético, eu falei assim, olha, o que eu vou sugerir é que você procure um professor com a identidade do PENAT, que esteja no PENAT. Se o professor que estiver dando a disciplina não estiver envolvido aqui, vai ser frustrante. Não procure esse professor. Por quê? Para você ficar assistindo a aula dele... A não ser que você seja muito entrão, né? Não sei por quê. Olha só. André, não vai ser a mesma coisa não. Eu tô dizendo assim, talvez até desloque o professor um pouquinho do lugar. Sim, mas olha só, eu sou entrão. Ué? Aí, tem aulas que eu termino me prendendo todo. Mas não então. Sim, amarelão. Sim, eu acho que eu mesmo sendo Se tremendo que você não consegue. Não, assim, falo, por exemplo, geralmente eu falo coisas, né? Tento dar essa contribuição, principalmente quando você falou, a disciplina, o nome é Fundamentos. Só que é uma outra coisa que eu também percebo. Então, esse nome é ruim, tá? Esse nome vai mexer na emenda. Se você fala. Se você fala assim, André, dá uma aula sobre funções. Cada um vai pensar de um jeito. Então vamos pensar no seguinte: essa aula é para o professor simular o que ele vai fazer no colégio. Essa emenda está onde? Está na primeira série do ensino médio. Então pensa nessa aula, primeira série do ensino médio. Não pense além disso, porque senão vira uma outra coisa. Então, assim, muitas vezes está indo por um caminho de análise, começa a fugir muito. E eu lembro quando eu comecei a lecionar, eu ficava preocupado assim, peraí, eu estou dando aula disso aqui. Quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu não posso falar em alguma coisa que ele vai ver no segundo e terceiro ano se eu estou no primeiro. Então tem que mapear onde está tudo, onde está a matéria do sexto de guerra, a do sétimo, do oitavo, do nono, do primeiro, do segundo e terceiro. Porque eu só posso usar no primeiro tudo que veio antes, não o que veio depois. Mas na graduação acontece isso. Primeiro dia de aula, vamos fazer uma conta aqui, ó, vamos lá. Hipoteticamente, física. Vamos falar de física 1. Integral. Isso aí. Não vai derivar? O cara, acabei de chegar no ensino médio. Mas você não sabe derivar? Está reprovado. Primeiro dia de aula. Eu te ensino a regra da cadeia.
Então, assim, acontece situações que fica assim. Mas não poderia ser desse jeito, não deveria ser desse jeito. Então, e a questão assim, da imposição, né, um discurso e uma prática diferente. É quando impõe alguma coisa e fala assim, não. E a questão é que esses professores, eles não têm a vivência da educação básica mesmo. Mas eu também não tenho. Tá? Não, sim, mas eu tô dizendo assim. Eu tenho zero. Mas você reconhece que ela é importante, essa é a diferença. Então, eu tô Eu não falando. sou nem licenciado, tá? Agora você tem que lembrar. Mas assim, é isso, assim, tipo assim, muitas vezes o professor que está lá, não é que ele não seja qualificado, ele é. Mas assim, se o aluno, os alunos de licenciatura eles perguntam muito, mas professor, como é que eu vou ensinar isso para uma criança de tal lugar? Um aluno de 12 anos. É um lugar onde o professor da educação básica já viveu e ele consegue pensar nisso, e às vezes o cara que está ali, que seguiu carreira e chegou naquele, está dando aula ali de fundamentos meio que não sabe, assim, então é muito rico ter os dois profissionais. Então, mas isso que o Ed falou de insegurança, não é só insegurança trabalhista, né? É a insegurança da pessoa achar que se ela sair daquele roteiro, então algo vai dar errado. Né? Porque há uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu sei se compartilhada na minha concepção, que é isso, nem sempre dá certo. Né? Mas que o ideal, né, da ideia é que não é jogral, entendeu? Não é assim que a gente vai combinar antes, porque veja bem, a gente vai planejar antes. A ideia é que a gente planeje antes, no nosso caso que está acontecendo agora, com o Johnny, com o Roger, com o Matheus, a gente conversa sobre as avaliações, mas não é para combinar, na aula que vem vai ser sobre isso. Mas não é para combinar, agora você vai entrar, você fala, é para fluir, né? Então não é isso, não é assim tudo. Não é dividir o trabalho em grupo, né? Você fala até aqui. Isso, mas aí tá para falar. Aí o Fábio falou assim uma vez, na época, né? Mas se eu falar alguma coisa que você não concorda, não tem problema. Justamente é isso, é para tirar a autoridade única. Porque é outro saber, não por isso que eu falei no começo. Outro saber que a autoridade está nele, é isso que a gente quer. Entendeu? Então é para quebrar a autoridade daquele professor. Exatamente, Renata. Eu queria dar dois depoimentos, dois pontos de vista. Um como aluna da graduação, que foi aluna de múltiplas da ciência compartilhada, e outra como aluna do PMAT anos depois. Só para a gente ter uma quebra também de expectativas, porque assim, quando eu fiz aula como aluna da graduação em dos fundamentos, não era uma professora associada ao PMAT, ela era departamentalmente da parte da matemática pura, e foi mega de coração aberto, assim, ela falou, gente, nunca dei essa disciplina, me contem as expectativas de vocês, foi super aberta com o diálogo, mas eu acho que por mais coração aberto que tivesse, ela não fazia ideia de como funcionava o projeto. Assim, a ideia... Isso é um pouco famoso também. Isso foi, sei lá, 2016, talvez. Não. Eu não vou jogar nomes aqui na roda, não, depois me pergunto. Foi mega na boa intenção, mas assim, e a gente tinha como a uma pequenininha de 10 licenciados, e tinha um aluno que era de mestrado, ele se apresentou pra gente e tal, de mestrado e tudo mais, mas claramente ela não sabia como fazer esse compartilhamento, ele estava mega envergonhado de se meter, e o negócio é que a situação toda ficava muito constrangedora para todo mundo, porque a gente, às vezes, perguntava coisas para ele respondia e tal, ela vira mestre, você quer comentar alguma coisa com ele, não sei o quê, mas ele estava muito no papel de sentar junto com a gente como aluno, sabe? E de vez em quando dava uns pitacos. Não era claramente uma situação que estava tipo isso. Mais ou menos. Mais ou menos, mas claramente ele não estava querendo se meter, porque como se não tivesse sido convidado para montar junto, mas ao mesmo tempo ela dava a intenção, né? Entender pra gente, pelo menos, né? Que tipo, queria puxar, mas que não sabia muito bem como funcionava, então ficava um pouco constrangedor para todo mundo. Mas assim, não foi muito ruim, foi legal de fazer, mas claramente as coisas não encaixaram. Mas só para ter a comparação do que você falou, era uma professora que não estava dentro da idealização. Ela é melhor do que o amor, né? Então, mas esse é o meu ponto. Ela não estava dentro, mas ela tinha, pode não ter, na prática, não ter
assim, essa questão assim, veja assim. Deixa eu só terminar um pouquinho. Mas, por outro lado, eu já ouvi de professor que é docente por PEMAT, recebendo aluno de estágio de docência e dizendo, não, mas esse aluno não está preparado ainda. Eu falo, a gente é formado? Como é que não está preparado para entrar na sala de aula? Então, não me formava então, né? Assim, não falou para mim, falou sobre a pessoa que estava fazendo estágio na hora. Mas assim, meio que para a pessoa parecia completamente lógico, tipo, não, mas não dá para dar um curso junto, essa pessoa não está preparada para isso. Como se, bom, tudo bem, mas o que ela não está preparada, você não pode ensinar enquanto está compartilhando, assim. É claro que estar na sala de aula do ensino superior é diferente da educação básica da ciência, isso não é exatamente o ponto. E aí eu fiquei muito, tipo, por um lado, a pessoa que, teoricamente, a gente poderia dizer, essa pessoa não vai nem se esforçar para isso, estava fazendo esforço de uma maneira que dava, e uma pessoa que está super de dentro e não estava com a cabeça aberta para pensar diferente. Então, assim, eu acho que eu concordo totalmente com os alunos que como falaram isso no artigo. Eu sujou aqui, eu estou falando minha calça. Total assim, vai muito da pessoa, mas eu acho que vai muito da pessoa em qualquer coisa da prática profissional que você faça. É isso e todo o resto também. Já teve aquele episódio que eu contei aqui da colega que falou sobre tirar foto, né? Eu falei. Não. Acho que falou de isso. Pois é, eu comecei a não, porque assim, logo que começou, foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque era uma colega daí que também não estou falando, mas uma pessoa super legal, não é do PEMAT, da matemática pura, mas uma pessoa super aberta, que os alunos gostam, gente boa, não é psicopata, matemática, etc. Minha amiga, assim, pessoa super legal, que logo que começou esse negócio de popularizar celular, há muitos anos atrás, né? Ela falou assim, ela perguntou, você deixa os alunos tirarem fotos da sua aula? Aí, assim, primeiro eu me surpreendeu que nem tinha me ocorrido que caberia a mim deixar ou não, assim, eu não deixo, mas deixa, tira aí, assim. Aí, eu falei, deixo, assim. Na verdade, eu não só deixo como incentivo, porque eu acho melhor do que ficar copiando. Eu não gosto de copiar, tem gente que é ao contrário, tem gente que para prestar atenção precisa copiar, eu não. Ou eu copio ou presto atenção. Então eu até incentivo, vejo que ficar copiando e tirar foto. Aí ela fala, eu não deixo não, porque eu posso escrever alguma coisa errada e eles vão ter uma prova. Eu achei completamente louco isso, assim. Isso é real, o medo real das pessoas. A insegurança, né? Exatamente, essa insegurança. Acho que essa loucura é a coisa de ter uma prova, tipo assim, nunca passa, eu nunca ia engendrar isso, uma trama. Se eu pudesse falar, né? Engendrou uma trama, entendeu? Que a pessoa vai vai denunciar em algum lugar. Bolsonarismo, né? Eu sei, não, foi antes do bolsonarismo. Eu tenho duas perguntas, na verdade, mas antes, só sobre isso que você está falando. Quando eu comecei a trabalhar com aprendizagem ativa, um dos problemas que você tem é tempo. E aí, de onde que eu tirei o tempo? Ninguém mais copia nada. Eu vou fazer foto, fazia foto do que eu fazia, que eles faziam na lousa, eu montava depois de toda a aula um slide, um PowerPoint com todas as fotos na lousa. Eu faço isso no Facebook também. Eu nunca copiei, eu nunca consegui. Não precisa copiar não. No meu tempo da graduação, como não existia. Era Xerox. A gente tirava Xerox das cadeiras. A gente tirava Xerox da Maria Fernanda. A Maria Fernanda era aquela que sentava na frente, copiava tudo com várias cores, azul, vermelho. Saía muito cinza na sua Xerox. Já estava no meu orçamento já. As duas perguntas que eu tenho são as seguintes, sobre o professor. A primeira tem relação com o que você falou do idioma, não sei mais quem, não sei mais quem. Você tem numa disciplina mais de um professor de educação básica, você tem às vezes. Isso seria um sonho para a nossa forma de. Não, agora é um luxo, porque tem o Rogers que é físico. E eu estou dando, a disciplina é vetores, né? Que é geometria analítica. Então ele fica falando lá de vetores em física, coisa que eu nunca ia falar. Então eu tenho o Johnny e o Matheus, que são de matemática, e o Rogers que é de física. Muito legal isso.
que era legal ter professores de outras disciplinas ainda. É isso, Questão para a prova dele. Ele fez uma questão envolvendo física para a prova, envolvendo aventores com problemas de física, né? Pode fazer uma propaganda, achei incrível essa questão, porque ele relacionou um problema de física com vetores e com a interpretação de números na reta com vetores, aquela coisa de soma de número negativo com positivo, interpretando como uma soma vetorial, né? Com a ideia de orientação, andar para a direita e andar para a esquerda. Continua. E a outra pergunta que eu tenho é a seguinte, é sobre uma questão administrativa também. Aqui eu acho até que vocês não chamam de coordenação de curso, vocês têm coordenação de curso também. E a coordenação, porque aí então você tem a pós e a graduação, né? A licenciatura. A licenciatura que é um curso que não é uma modalidade, é um curso. Né? Tem uma coordenação própria, separada. E aí a pergunta é, essa coordenação, ela consegue, é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade. Porque o coordenador é o Gerard, que é do TEMAS também. Mas ele consegue conversar, reunir com os professores que vão dar as disciplinas e dizer, ó, Você vai falando, Renata, é uma falha nossa. Conversa aqui. A gente precisa fazer isso mais. Até para passar essa orientação, que o objetivo não é que eles ajudem só os alunos, mas também que tenham um saber que precisa estar presente na disciplina e só o professor da educação. Não, isso eu acho que é uma falha nossa, acho que é por falta de pernas mesmo. Mas já melhorou muito. Mas aquele tripé que começou lá do PEMAT, Jesus, um deles quase implodiu o PEMAT. Verdade. Você falar o nome, né? As Maria Laura se meteu, cara. Mas é difícil também, porque mesmo que vocês tenham, a gente lá faz essa reunião com o professor sobre esse primeiro semestre. Não aparece a mínima, fazem de conta e não. Mas essa pergunta vocês também, cara. Mas já fez as duas perguntas? Uma é sobre se vocês têm algum tipo de administração para inteirar todo mundo nisso, e a outra é sobre se pode ter mais de um aluno. Pode, pois é. Às vezes tem. Durante a pandemia, a gente fez uma disciplina, acho que eu comentei isso aqui já. Eu tive 5. Tinha tanto aluno por causa da pandemia, tinha tanto aluno fazendo estágio de docência acumulado, que o Agnaldo botou todo debaixo de uma asa e falou que eu não posso levantar o dedo, vocês 20 aí que se virem para dar disciplina. E a gente fez foi tipo, não foi compartilhado, foi demora uma vila para criar os alunos, sabe? A gente fez, nós éramos 14, eu acho. Que maneiro. E assim, o Agnaldo ele só olhava e falava. São 14 pontos, cada um fez um. Não, mas então, a gente fez uma disciplina modular, foi muito legal. Os percursos de formação foi em fundamento de geometria. Vocês não têm um monte de relatos de experiência disso? Além desse artigo, vocês têm relatos de experiência? Então, durante a pandemia, a gente mal estava tendo noção que dirá escrever um relato de experiência. Não, mas agora. Deveria ter tido. Mas faz agora. Talvez. Eu acho que seria muito bom pra gente poder ter acesso Agora a gente a pode isso. ver, Os licenciados que comeram meu Agora pode dar de uma pandemia. Rosa, eu vou comprar. É porque eu tinha alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é essa coisa da foto, de mandar copiar ou não. E a gente se vê em uma situação desafiadora, a gente acaba se reinventando aquilo que a gente não levantou. Eu estava dando aula de desenho geométrico no período da pandemia. E como é que você faz aula daquilo? E aí, vários colegas, um gravava vídeo, o outro fazia desenho, fazia aquela coisa meio que papel na mesa, filmando. E aí a gente inventou. Os colegas inventaram alguns métodos e alguns funcionaram. E eu acho isso interessante porque foge um pouco daquela dinâmica do escrever no quadro e o aluno copiando. E aí aquela coisa, até a forma que a gente planejava a folha e a atividade da aula era diferente. Porque o aluno ele gastava mais tempo fazendo uma atividade do que copiando aquilo que seria colocado no quadro. Então é só uma experiência mesmo que eu acho que me desafiou no período da pandemia, porque eu certamente não pensaria em mudar isso se não fosse nesse cenário. Eu estaria dando aula de desenho geométrico do mesmo jeito que sempre eu fiz. E outro exemplo agora mudando também, vários tópicos eu fiquei com várias na cabeça. Essa questão da insegurança e de não aceitar essa participação do outro.
Tem um colega que é de física e ele fez essa transição para matemática, por conta do método do ensino médio tirar todos os tempos dele. E aí ele foi para uma cidade no interior de Minas, chegou lá e acabou virando professor de matemática e está quase não dando mais aula de física. E ele, do nada, me mandou assim, cara, por favor, me ajuda a resolver essa questão. Eu falei, tá bom, manda aí. Aí eu conversando com ele falou, não, porque aqui é assim, se você não souber resolver uma questão, os alunos falam com os outros professores. E todos os professores da cidade, com a cidade desse tamanho, sabem que você não sabe resolver aquilo. E você não pode perguntar para outro professor, porque ele vai contar para os outros. E aí esse é o lugar da cidade. A cidade é São Lourenço, né? Aquela famosa, aquelas aves. Mas ele é uma escola particular. Escola particular. Esse lugar é bom você criar uma questão que não tem solução. Pergunta lá para o professor, imagina. Aí todo mundo lá na Municipal de Minas, ela é normalmente muito boa. Eu sei que eu tenho casa em Tamantes, do lado de São Lourenço. Aí ele falou que a rede particular lá paga muito bem, mas é esse pânico. E aí eu falei, tá, mas é de matemática? Eu não sei. Aí Calil já está fazendo a sua disciplina lá e me ajudou um pouco a conseguir resolver a questão e ajudei ele. Mas assim, era um nível de desespero, eu não conseguia botar nada para ninguém. Quando perguntar na hora assim, o cara desmaia. Então, foi o que ele falou, ele passou algumas assim e já estava rolando o papo de ele não conseguiu resolver. Mas quem trabalhou com cursinhos aqui, né? Eu peguei essa época, Miguel Couto, não sei o que, era uma loucura. Você não podia. Eu tinha um grupo de amigos que a gente se comunicava e eu sou antigo, eu não teve. Telefone, a gente ficava se telefonando. Eu esqueci o nome do cara, que era do Miguel Couto, era coordenador. Ele dava de propósito um projeto na sexta de tarde para você entrar em sala, sábado de manhã, para fazer as questões. E aí ficávamos nós três até meia-noite, não sei o que, para. Aí, pô, eu fiquei assim um ano sem pé do Miguel Couto, D'Artagnan, eu sou D'Artagnan. Pô, o cara dava sexta de tarde, mano. Aí era só que mano. O seu sextou era bem ruim, né? Hein? O seu sextou era bem ruim. Porra! Mas é que maluco, cara. E a gente ia dar projeto às vezes domingo, a gente se encontrava no Cabana da Serra, lá em cima da Igreja Jorge Branco. Porra, sentava na mesa, começava a tomar chopp e resolver questão. E aí Ficava muito melhor. Muito doido. Eu tenho uma pergunta. Nessa parte que vocês compartilharam, você está trazendo mais esses exemplos da formação na licenciatura. Existe alguma pretensão de levar essa docência compartilhada para a escola? Não existe, era isso que eu ia falar. Então, a docência. Acabou? Não, é porque, assim, nesse sentido, na escola em que eu trabalhava, a gente tinha um hábito meio maluco de entrar dois professores em sala de aula de disciplinas diferentes para falar um tema totalmente aleatório. E daqui a pouco surgia, assim, um pouco de conteúdo de física, um pouco de conteúdo de arte, literatura, geografia. Eu tenho essa história, mas eu tenho essa experiência também, essa turma maravilhosa. Você trabalhou com um cara de sociologia, eu geografia com tudo, com física, não sei o que, e a gente entrava e pensava um assunto e começava a desenvolver. Cara, era muito legal. Não, teve uma experiência com matemática e língua portuguesa, que foi com o Diego Matos, lá no meu segundo Maitá e a Natália. Natália de português. Só que a gente não publicou só um artigo de divulgação, acho que na ciência hoje, né? Só não pode estar mesmo. Mas então, mas era isso que eu ia falar. A ideia de docência compartilhada, ela veio, né, ela começou com essa intenção, que era trazer os saberes produzidos na sala de aula e o professor ensino de educação básica para dentro da licenciatura formalmente, reconhecido formalmente como currículo, tá? Mas aí a partir da pesquisa que foi feita, né, a gente começou a identificar outras possibilidades que meio que generalizam essa ideia inicial da docência compartilhada.
Então, hoje eu penso a docência compartilhada como uma coisa mais ampla e essa situação do professor do ensino superior com o professor de educação básica na formação superior é um exemplo de docência compartilhada, é um caso, né? Mas a essência, para mim, da docência compartilhada é ter duas pessoas, duas ou mais, né, que falam de um tema, digamos assim, de pontos de vista diferentes. Então, isso que é docência, no caso específico da formação de professores, pontos de vista diferentes são o ensino superior e a educação básica. Mas pode ser matemática e português, pode ser física e arte, pode ser outras coisas. E isso quebra. Então, o que é muito importante, eu acho, né? Isso quebra a ideia de um saber único, de uma autoridade única, né? Assim, isso quebra essa disciplinização artificial na qual a escola é pautada, né? Assim, e que só existe, e a ideia, né, que existe uma única maneira de pensar nas coisas e uma pessoa nessa estrutura convencional de sala de aula, uma pessoa que é colocada no lugar de autoridade absoluta sobre aquela discussão, né? Assim, então, a ideia mesmo da docência compartilhada é quebrar a dinâmica convencional de sala de aula, porque isso muda toda a dinâmica, inclusive dos próprios alunos, né, que se colocam em outro lugar. Porque quando essa autoridade do professor é quebrada, né, a posição dos alunos também muda de lugar. Né? Assim, então, é quebrar a dinâmica convencional de sala de aula. Claro que facilita você estar dentro de uma mesma instituição e conhecer seus pares para fazer esse tipo de coisa, né? Porque realmente o professor, que é do ensino básico, da escola, o professor daqui da UFRJ, mas aquela ideia que eu já falei 10 vezes, que quero que você não esqueça, das parcerias. Isso aí, a parceria. Eu levo, quando a gente voltar, né, não sei como é que eu vou voltar a trabalhar, mas quando eu voltar para a greve, eu vou levar, inclusive, isso para a Marcela, que é a nossa chefe de departamento lá, né? Agora teve licença, né? Teve licença para ela estar terminando de escrever, e para o Fiuk, que ficou no lugar dela, para a gente começar. E o Daniel também é um cara muito, assim, o Daniel Santos está sempre, que foi da tua turma, inclusive, né? Estudou com você, o Daniel Santos, né? Estudou, inclusive, com você. Ele está sempre com o Gerardo. O Daniel é meu calor. Isso aí. Aí o que acontece? A gente levar essa ideia, porque a gente consegue. A Maria Helena está aqui também, é uma coisa boa, está fazendo o doutorado dela aqui. E é todo mundo ali de São Cristóvão 3. Então, para começar isso, São Cristóvão 3 é aqui, né? A Marcela não. A Marcela, ela como está chefe de departamento, ela está rodando, mas eu acho que ela não vai estar. Acho que ela não vai estar. O Diogo é já mesmo. Mas ele está no Profimate lá e na especialização em São Cristóvão 3. Ele é professor também, né, da especialização. Então, eu vou levar essa ideia. Posso, né? Claro, pode. Mas fala, alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar um negócio. Eu falei tanta coisa nessa introdução, eu tinha até Sim, você falou, acabou de falar dessa coisa da quebra, né? Vamos dizer assim, há uma quebra de hierarquia, né, nessa relação. Né? Aí isso. Eu diria assim, porque só um rapidinho. As hierarquias, elas são muito, a gente acho que não pode ter vamos dizer assim, uma ilusão para quebrar totalmente a hierarquia, porque as hierarquias são muito consolidadas, né, assim, entre professor e aluno, entre professor da educação básica e professor da educação superior, mas o que é importante é que tem uma intenção de quebrar a hierarquia. Pelo menos desestabiliza. Desestabilizar. Aí com isso a gente desestabiliza. Então a gente está tentando quebrar, entendeu? Sobre essa questão da hierarquia, em particular, na ideia das epistemologias do sul, da ecologia de saberes, eles colocam que a hierarquia sempre vai existir. A questão é relativizar essa hierarquia com relação, considerando os contextos. Então, por exemplo, quando o professor de educação básica você vai discutir alguma coisa que diz respeito também à questão da forma de ensino ou das vivências em sala de aula de educação básica, a hierarquia dos meninos a hierarquia, eu acho que é a pior de todas, porque já tentamos em algumas escolas que eu trabalhei,
Eu vou falar AIS porque praticamente não existe outro. Até entre exatas. O ensino fundamental 1 e professores do ensino fundamental 2 e do ensino médio, que são formados em matemática, você fazer essa interação com as professoras, os professores, né, do tipo primário. Porque, sinceramente, elas ficam apavoradas. Simplesmente não. Assim, é muito difícil, muito. E elas se fecham completamente. Nós somos os deuses sabedores da matemática e elas são os professores que dão aula para criancinha. Então, todas as vezes que nós fizemos alguma tentativa foi muito difícil. Muito, muito difícil. Elas se soltarem. Né, poxa, né, interagir. Não, eu faço assim, pô, você falou isso aqui, desse jeito, pô, não acho que é legal não, eu faço assim, engraçado. Nunca. Assim, um pouco aqui essa questão de não quebrada totalmente. Desestabilizar, né? Acho que é a palavra mais adequada, ela conversa com todo aquele papo que a gente teve com o decolonialidade. Ela preserva nessas relações hierárquicas. E a decolonialidade, por outro lado, ela valoriza muito mais a questão do fazer coletivo. Enfim, eu acho que está muito dentro dessa perspectiva. Uma outra coisa que eu lembrei também foi quando eu estava lendo esse texto do PVC, ao mesmo tempo teve uma comemoração de 50 anos de uma escola que eu fiz parte lá municipal, do Somaio, mas me chamaram para essa festividade e tal, e o colega meu, Ivail, né, que você até conhece, O Ivail lá do terceiro segundo, né? O Ivail foi o meu companheiro lá, acho que foi um dos primeiros colégios que eu trabalhei, na escola, foi em 99. E aí a gente conversando lá, ele falou que está dando aula de matemática. Isso. Especialização. E na especialização da especialização. Então, aí o que acontece? Quando ele me falou da experiência que ele está tendo lá, né, com os professores, aí eu meio que conversei com o texto, tipo assim, poxa, parece que o Ivail é um 2 em 1, né? Parece que ele é um 2 em 1, ali tem um pouco de Vitor e Fábio, Valentim e Fabrício, né, que vocês colocaram lá, porque da forma como ele colocou para mim, ele tem a experiência do ensino básico e também ele é um cara que visita muito, né, na verdade, ele é um cara muito estudioso, né? Ele estava falando lá para mim sobre as aventuras dele lá no curso, ele estava falando de teoria dos números. Ele estava falando do curso da boa ordem e tal, como é que ele faz, como é que estrutura a aula e tal. Aí eu falei assim, pô, cara, eu acho que é isso mesmo, a gente está precisando, para a formação de professores, de pessoas que tenham essa vivência, essa experiência, e que não tenham contato também com a matemática superior, né? Porque a tendência que a gente tem, quando a gente só dá no ensino básico, é a gente meio que largar, né? Largar totalmente, a gente se envolve muito. E eu acho que é assim, né? Tem uma parte lá da sua, acho que do seu diário, das anotações, você coloca assim, acho que você coloca uma questão assim, eu fiquei pensando sobre essa disciplina, por que o Fábio, só o Fábio não dá essa disciplina? Né? Por que só o Fábio não dá essa disciplina? Aí você falou da necessidade de ter você e de ter o Fábio, porque você tensiona ele te tensiona. Os dois ficam... Então é isso, você colocar as coisas em aberto. Né? Exatamente. E, enfim, aí eu fui relacionando essas coisas. Eu perfeitamente desse pensamento. Né? Quer dizer, essa coisa ficou muito marcante para mim, porque eu associei essa questão do Ivail também, e assim, enfim, eu também associei futuramente na universidade como é que serão esses novos professores, porque uma hora você vai se aposentar, outro vai se aposentar, como é que será? Pois é. Mas eu não sou desse tempo, eu vou. Eu espero também que seja assim. Mas enfim, como é que será o perfil desse professor? Porque hoje, você acabou de falar, né? Não, eu tenho só bacharelado, né? Eu tenho só bacharelado, eu não tenho uma formação de licenciado, mas esse professor que vai chegar daqui a pouco, esse professor vai ter essa carga, por exemplo, que o Ivail tem, por exemplo? Mas aí... Vai ter esse perfil? O Hilda já vai voltar para lá. Você queria falar? Não, eu ia falar outra coisa, porque eu não sei se é um caminho inverso. Mas eu sempre tive um sonho. Depois eu falo
mas eu sempre tive um sonho assim, de trazer alunos da escola básica para a universidade, para eles terem uma aula com o professor universitário. Ué, traz. Faz isso. Escolhe bem quem vai dar a aula. Na minha disciplina de análise aqui já aconteceu várias coisas. Cuidado. Carol Schiller já pousa no primeiro segundo. Pois é, porque assim, as crianças são... Outros pessoas já trouxeram, ela não lembra. Eles são muito desestimulados, eles não pensam em futuro, eles não sabem muitas coisas. E para eles seria muito bom o professor universitário dar aula para eles dentro de uma universidade. Agora, o chamado da Aline, do Cléber, da Bruna, da Camila, qual faz parte também, eles estão com um projeto de extensão de ensino de Pitágoras a Euclides, o Teorema de Pitágoras e Euclides, um projeto de extensão. Quem é a Bruna, Aline Kleber, quem mais? Aline Bernardo. Mas, enfim, isso seria aplicado à escola básica. Mas não tem mais gente no grupo? Bruna, Aline, Kleber, quem mais? Aline Bernardo. Marcelo Amadeu. Marcelo Amadeu. Eu. E outros alunos, né, de uma instituição. Mas aí eles perguntaram, nós não podemos aplicar na tua escola? Eu falei, ao contrário, eu posso trazer meus alunos para vocês aplicarem isso. Então, já fiz um projeto chamando aí para a prefeitura, vamos ver se eles vão liberar o ônibus. Mas, assim, vai ser um projeto, vai ser uma oficina, mas eu tenho, assim mesmo, um sonho deles virem e receberem uma aula mesmo do professor universitário. Eu tive experiência parecida trazendo meus alunos aqui no Projeto Fundão. Foi uma experiência aqui no LIG, né? A gente fez atividade, planejou, e aí a professora Lúcia de novo, foi até muito bacana, até muito significativo, porque a professora Lúcia já está aposentada há um tempo, e ela lidando ali com os alunos de educação básica. Na aula do Vitor, diversas vezes estava sentada pensando nisso, mas nunca tive coragem. Mas traz esse mês que vem a análise. Lá na FEBEF a gente está fazendo isso, tentando fazer todo ano, né? Levar uma escola de Caxias lá para a FEBEF e aí a gente faz oficinas. Aí cada professor fica responsável por uma oficina, assim. E aí é muito legal, porque assim, eles veem que é viável, assim, que é possível eles estarem na faculdade, porque lá está muito baixo. Eu acho que tem isso. Aqui tem uma, né, assim, a questão dos meus alunos é muito significativa, porque a maioria é aqui da Maré. E os pais deles trabalham aqui, mas como serviços gerais, então quando a gente fez esse projeto e tudo, foi até mudando essa perspectiva. Eles terem essa visão de que eles podem ocupar esse espaço só que em outra posição, e não somente. É isso. E muitos acham que não podem. Eu estou tentando estimular isso. Eu também posso, é um espaço meu também, eu posso conseguir. Porque a apatia deles me incomoda muito. Entendeu? Me incomoda muito. Eu acho que eles precisam desse estímulo. Eu estou super empolgada, estou empolgada. Vamos ver se a prefeitura também fica empolgada. Mas isso pode ser um projeto de extensão aqui, né? Mas precisa do ônibus. Isso é uma coisa que a gente não precisa. Lá a gente faz extensão levando alunos para a universidade, mas para mostrar do museu e também a gente já fez evento justamente para trabalhos de extensão de disciplinas que não conseguiram, vamos levar para a escola, então a gente trouxe escola também, mas não era propriamente aula. Então, aqui tem também o Conhecendo a FRJ, mas não é a aula. Não, mas na semana de Ciência e Tecnologia a gente apresentou o trabalho para a escola básica, eu lembro. A gente colocou a cartolina da SA para fazer os bagulhinhos. Depois do café eu quero falar. Tá, então vamos. Fala pra caramba, porque senão a gente vai tomar café agora. já quero se inscrever para a volta. Vai escrever.